E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre as quartas de final da Copa América, né, que começam aí nessa quinta-feira, primeiro jogo entre Brasil e Paraguai às 9h30 da noite, lá na Arena do Grêmio. Detalhar um pouquinho dos jogos, né, tentar ser um pouquinho mais breve hoje do que nos últimos vídeos. Bom, acho que primeiro a seleção paraguaia, ela tomou um rumo, né, depois que o Eduardo Berizzo assumiu o comando, que acabou sendo ruim para o Brasil nesse confronto. Eu vou explicar por quê. Todo mundo sabe que a tradição de futebol do Paraguai sempre foi equipes bem fechadas defensivamente, que saíam no contra-ataque, que eram muito fortes na ligação direta e na bola aérea. Basicamente ali o mesmo estilo da seleção uruguaia também, de alguns anos para cá. A questão é que parece que depois desse ciclo de Copa do Mundo, a segunda seguida que o Paraguai acaba não indo, a federação local tenta mudar um pouco o estilo. Primeiro trouxe o Osório ficou um jogo apenas, e vem o Eduardo Berizzo, que é um outro técnico também que tem um estilo muito mais pautado na parte ofensiva. É inclusive, né, discípulo do Bielsa, não esconde de ninguém que é um bielcista de carteirinha. Então, ele tentou fazer esse Paraguai nos amistosos e até no primeiro jogo da Copa América jogar de uma forma mais ofensiva, mas infelizmente o time paraguaio não vinha dando a resposta, era um time muito exposto em campo, não conseguia ter intensidade o jogo inteiro, até sofreu o empate do Catar também na estreia, muito por isso. E ali na segunda rodada, o que o Berizzo fez? Ele reconheceu que o time da Argentina era superior ao time do Paraguai e montou ali um sistema defensivo mais sólido. Tá entrando aí o campinho que vocês vão dar uma olhadinha. Vocês percebam aí que parece um 4-2-3-1 meio torto, né? Com uma linha de meias assimétrica, que seria isso, uma linha torta para o lado direito. Mas na grande realidade, esse time não joga no 4-2-3-1. É um Paraguai que, quando é atacado, o Matias Rojas, ele fecha aqui para o lado esquerdo do campo, e o Derlis Gonzalez, jogador do Santos, volta pelo lado direito. O Almiron dá o primeiro combate mais à frente, acredito que vai jogar o Santander nesse jogo. Uma outra mexida que eu acho também que o Berizzo vai fazer é a entrada do Bruno Valdez na lateral direita, no lugar do Pires. É um jogador que marca bem melhor do que o Pires, e o Everton tá voando naquele setor ali pela seleção brasileira. Então, o momento defensivo do Paraguai é esse. Quando o Paraguai tem a bola, e geralmente isso vem acontecendo nos últimos jogos, jogando em contra-ataque, o Matias Rojas, que é um bom jogador, né, joga no Racing agora, jogava no Defensa e Justiça da Argentina, agora foi pro Racing, ele flutua pro centro, né, então vira ali um 4-3-1-2, o Richard Sanches sai um pouquinho, o Rodrigo Rojas fica plantado, e aí fica o Matias Rojas com o Richard Sanches um pouquinho mais à frente, o Almiron como enganche, né, o camisa 10 ali, para falar um pouquinho dessa origem latino-americana, e o Derlis Gonzalez se projeta, vai jogar ao lado do centroavante lá no ataque, um 4-3-1-2. Acredito que o Berizzo busque, com isso, ter mais jogadores na faixa central do gramado. Em algum período do jogo contra a Argentina isso deu certo, o Brasil tem que ter atenção com isso. E a expectativa para a seleção brasileira principal é saber como que esse time vai reagir, né, depois da goleada por 5-0, era algo que o Brasil estava precisando para ganhar mais confiança. Sinceramente, não concordo com quem diz que o Brasil mudou, que houve uma mexida brusca no estilo de jogo do Brasil. Sinceramente, não vi isso. Acho que o Tite segue buscando um ataque mais posicional. Eu, sinceramente, acho que essa não é a melhor alternativa para a seleção brasileira, e vejo que desde que ele passou a buscar esse modelo na seleção, o time parou de jogar bem, né? O time não conseguiu ter mais aquele desempenho das eliminatórias. É claro que a saída de alguns jogadores acaba atrapalhando também. O Renato Augusto era um cara que organizava esse time, era meio que um ponto de equilíbrio na seleção brasileira, o organizador de meio campo saiu, o Arthur está se soltando, fez uma grande partida contra o Peru, mas em termos de mudança ali, vejo três coisas acontecendo. Primeiro, pelo lado direito, né? Quem vinha abrindo o campo, se projetando mais para dar amplitude pela direita, era o Daniel Alves. No último jogo foi o Gabriel Jesus, então o Daniel Alves ficou um pouquinho mais liberado para jogar um pouco mais para o centro, né, para articular mais as jogadas e até para fazer as ultrapassagens numa faixa um pouco mais central, o mesmo acontecendo com o Felipe Luiz lá pelo lado esquerdo. O Felipe Luiz ele já tinha esse posicionamento um pouco mais centralizado, mas estava passando pouco para o ataque. Nessa última partida eu percebi um pouco mais de liberdade para ele se somar ao terço final do campo. E a outra mexida é o Felipe Coutinho, que estava muito preso ali entre as linhas de marcação, jogando meio que de costas para o gol. Não é
do Coutinho. Coutinho acabou recuando um pouquinho mais. Vejo o Brasil atacando até num 4-1-4-1, mas o Arthur e o Coutinho em alturas diferentes. O Arthur, como tem que ser mais próximo do Casemiro para iniciar as jogadas, ver o jogo de frente, e o Coutinho, não na mesma linha, mas um pouquinho mais à frente, mas sem ficar preso ali na entrelinha, recebendo essa bola sempre de frente, na meia esquerda. E aí ele tem sempre o Everton com uma opção de passe bem aberto e às vezes o Felipe Luiz passando também. Acho que isso aumentou a dinâmica de jogo da seleção brasileira. Preocupação também com o estado do gramado da Arena do Grêmio. Todo mundo reclamou, o Tite foi lá ver, me parece que não gostou também. E para esse jogo, em que a realidade deve ser o Brasil propondo e o Paraguai jogando no contra-ataque, acredito que o Brasil poderia contar com um gramado melhor, né? Você precisa de um campo melhor para você trabalhar essa bola. Passando para o segundo jogo, Venezuela e Argentina, às 4 da tarde da próxima sexta-feira no Maracanã. E um cenário que, logicamente, a gente deve ter também de uma Argentina propondo o jogo. A Argentina melhorou um pouco, foi de longe o melhor jogo da Argentina dos últimos meses, aí, a partida contra o Catar, a vitória por 2-0. Sinceramente, não vi a Argentina correndo risco ali de sofrer um empate. O Catar atacou muito pouco. Até acho que as transições defensivas da Argentina melhoraram um pouquinho com relação ao que vinha sendo. Então você começa a ver no campo já aí aquilo que eu acho que deve ser a Argentina para esse jogo. Creio que o Lionel Scaloni vai manter esse sistema tático aí do 4-3-1-2, Messi com mais liberdade um pouco mais à frente, às vezes parece até um 4-3-3 também, porque ele cai um pouquinho para o lado direito, o Agüero flutua um pouquinho para o lado esquerdo, mas sempre as ações concentradas no centro do campo e esse tripé por trás, tendo Paredes como primeiro homem, que aliás fez uma boa partida contra o Catar, vem subindo de produção, o Lo Celso um pouco mais pela esquerda e o Depou um pouco mais pela direita. Depou vem jogando bem também nos últimos jogos, se movimentando um pouco mais. Dos três, aí é o que mais se desgarra dessa região de meio campo para pisar na área, para chegar no ataque. E é uma Argentina que trabalha muito a bola pelo centro. Aí é que pode morar o perigo contra a Venezuela. O time venezuelano deve voltar a essa formação original aí no jogo contra a Argentina, bloqueia muito bem essa faixa central, com Herrera, com Júnior Moreno e também com Rincón. São jogadores que agridem ali a bola, no bom sentido, é claro, pressionam a bola com muita intensidade e forçam o adversário a jogar para o lado. Quando a Argentina jogou pelos lados contra o Catar, não saiu muita coisa, porque a gente não via ali uma movimentação para ajudar os laterais, tanto o Saravia pelo lado direito, quanto o Tagliafico pelo lado esquerdo. Eles ficavam muito isolados. E depender de uma jogada individual deles contra uma Venezuela que marca de forma mais compacta, mais justa, é realmente complicado. Então o cenário do jogo pode ser muito esse. A Argentina forçando o jogo pelo centro, a Venezuela bloqueando e saindo em contra-ataque. Tanto com o Matisse por um lado, quanto com o Murilo pelo outro, até mesmo o Rondon lançado em profundidade. Não é um jogador rápido, mas é um jogador de imposição física. Sabe segurar bem essa bola. A Venezuela também consegue ficar um pouquinho mais com a bola, mas até pela imposição técnica, e de hierarquia, a Argentina é uma seleção muito maior que a Venezuela, deve tentar propor esse jogo, lembrando que esse cenário foi o cenário dos últimos 2 jogos em que a Venezuela acabou ganhando. Então a Argentina tem meio que um trauma recente com a seleção venezuelana. Acredito num jogo muito equilibrado e muito curioso da gente acompanhar. Vai ser bem legal de ver essa partida entre Venezuela e Argentina no Maracanã. Passando para o terceiro jogo, Colômbia e Chile também na sexta-feira, mas na parte da noite. E aí para mim o cenário mais equilibrado. 2 equipes que tiveram ótimos momentos na fase de grupos. Inclusive o Chile perdeu a primeira posição no grupo C para o Uruguai na última rodada, mas não jogou mal. Foi uma estratégia um pouco diferente. Reinaldo Rueda montou uma linha de 5 atrás, certamente para oferecer um contraponto ao que representa Cavani e Luis Soares como atacantes da seleção uruguaia. Isso deu certo em determinado momento, em outros o Uruguai conseguiu superar a seleção chilena, mas foi 1-0 Uruguai com qualquer resultado podendo acontecer. O Chile, aos 30 do segundo tempo, cabeceou uma bola que o Jiménez salvou em cima da linha. Até os 20 da primeira etapa, tinha finalizado 5 vezes contra nenhuma do Uruguai. Então, é uma seleção chilena que deve ter de volta, você já está vendo no campinho aí, a formação original, que tem muito bem ali na região central o Pulgar, que é o primeiro volante, está se firmando nesse time do Chile, volante do Bolonha da Itália.
um passe muito bom, principalmente as inversões de jogo dele, distribui bem o jogo. O Arangues está jogando muita bola no meio campo e o Vidal também. O Sanches fez uma péssima temporada no Manchester United, mas melhorou, está jogando bem, inclusive fez uma bela apresentação contra o Uruguai. O Vargas também tem feito gols, tem levado perigo. Fuenzalida está bem pelo lado direito do campo. Então é uma seleção chilena que sabe o que fazer com a bola, trabalha bem a bola. Acho que nesse curto período de Copa América, o Reinaldo Rueda conseguiu resolver um problema que o Chile vinha apresentando nas eliminatórias não, nos amistosos, perdão, antes dessa Copa América, né, que era um time que não conseguia ter intensidade o jogo inteiro, que tinha problemas defensivos, meio que migué ali de alguns jogadores na hora de marcar. Pelo menos nessa Copa América até o momento não tenho visto isso. Tenho visto um Chile muito mais intenso, competindo muito mais do que vinha acontecendo nos últimos amistosos. É claro que tem que ser levado em consideração o caráter que o amistoso tem, né? Nem sempre ele traz a competitividade, a devida motivação aos jogadores. Acho que essa é a palavra correta, mas o Chile vem melhorando. E do outro lado a Colômbia, né, que vem passando por um processo de mudança com Carlos Queiroz, mas certamente das seleções que mudaram de treinador na América do Sul, a Colômbia é a que vem assimilando de forma mais rápida as ideias do seu novo treinador. O Carlos Queiroz assumiu em fevereiro, é muito pouco tempo. Se a gente comparar, por exemplo, com o Rueda assumiu lá depois da não ida do Chile para a Copa do Mundo. Ele assumiu ali no início de 2018. Então, ele tem muito mais tempo de trabalho, 1 ano e meio de trabalho aí, do que o Queiroz, que tem apenas 4 meses à frente da seleção colombiana. Mesmo assim, a Colômbia hoje é um time mais equilibrado que o Chile. E aí, se fosse colocar um favorito, acho que a balança pende um pouquinho para o lado da Colômbia, que, como vocês já estão vendo no campinho aí, deve voltar a ter essa formação também, com o Quadrado partindo do centro, o Rames partindo do lado, aí tanto faz lado direito ou lado esquerdo. É um jogador que está sempre se aproximando da bola. E aí o jogo da Colômbia ofensivo gira muito em torno dele. Não é uma seleção de ligação direta, como era o Irã do Carlos Queiroz. É um time que joga muito mais com passe curto, com bola no chão, mas as ações ofensivas dependem muito do James Rodrigues. É ele quem vai ditar o ritmo, vai buscar as tabelas pelo centro, busca a referência do Van Zapata, que é o jogador com maior presença de área nessa Copa América, né? São mais de 5 toques na bola por jogo dentro da área adversária. Isso é uma coisa que é muito relevante, é um dado muito relevante para a gente dizer o quanto do Van Zapata vem oferecendo à seleção colombiana em comparação ao Falcão Garcia. Falcão tem muita história, é um jogador de qualidade técnica, boa finalização, mas o momento, no meu modo de entender, é do Van Zapata, e acho que o Queiroz já entendeu isso, deve deixar o Falcão Garcia no banco de reservas. Então, voltando ali à dinâmica do Rames, ele sai do lado do campo, vem para o centro, e aí a gente sempre vê os movimentos de compensação. O que é isso? Quando o jogador sai do lado do campo, você precisa de alguém para ocupar aquele setor ali, para o time ficar bem distribuído, para ter amplitude pelos dois lados. Então, quando ele faz pelo lado direito, é o Quadrado que faz essa diagonal, muitas vezes até recebendo em profundidade essa bola. Lá do lado esquerdo é o Uribe, muito bom volante do meio campo colombiano, muito dinâmico, né? Leve, sabe fazer essa movimentação muito bem. Então ele faz isso do lado esquerdo também, quando o James Rodrigues faz essa movimentação. Acho que defensivamente a Colômbia está um pouco melhor, por isso eu vejo um leve favoritismo da Colômbia, mas qualquer um pode passar. É muito equilíbrio, um jogo imperdível na noite de sábado. E fechando, na noite de sexta, perdão. E fechando aí esses jogos de quartas de final, Uruguai e Peru. E na minha concepção é o jogo mais desigual dessa fase. Muita gente pode achar que é Brasil e Paraguai, mas sinceramente, num comparativo ali entre Brasil e Paraguai, Uruguai e Peru, eu acho que a seleção paraguaia ela tem mais condições de gerar problemas na seleção brasileira do que a peruana na seleção uruguaia. Eu vou dizer por quê. O time uruguaio ele pode até ser dominado com relação à posse de bola pela seleção peruana, que de fato tem um bom trabalho ofensivo, aproxima suas peças ali pelo centro do gramado, os laterais ocupam os lados do campo, o Guerreiro sai da área, flutua, carimba a bola, ajuda a articular, o Cueva faz isso bem também. Acredito que vai jogar o Flores, né, até para dar um pouquinho mais de corpo a esse time peruano, um pouquinho mais de força de marcação também. O Flores é um volante de origem, mas pode jogar pelo lado esquerdo do campo. O Farfán está fora, é um grande problema para a seleção peruana isso. O Carrillo deve entrar, ele que vinha sendo titular antes da Copa América, iniciou misteriosamente no banco para o Polo, que até vinha jogando bem, e até a imprensa peruana
meio que levantou a hipótese do Carrillo ter problemas disciplinares, por isso ter ficado fora do time do Peru nesse início de Copa América, mas enfim, deve jogar no lugar do Farfán, e aí acredito que o Cueva jogue centralizado, e aí o Peru deve ter, como eu falei, esse padrão de jogo, né, de bola um pouquinho mais no centro do campo, de tentar envolver o adversário, mas o problema é que a seleção peruana ela não consegue ter um equilíbrio. Isso vem desde antes da Copa do Mundo, né, quando ataca muito, fica muito desguarnecida na parte defensiva. E é um miolo de zaga com muitos problemas. Aliás, é uma linha defensiva com muitos problemas. Isso ficou claro no jogo contra a seleção brasileira e também já havia ficado claro no jogo contra a Bolívia, que é um adversário muito mais frágil do que o Uruguai. E do outro lado, a gente tem uma seleção uruguaia que pode até ser dominada em algum momento, mas é impressionante a condição que o Uruguai tem de superar isso. E vejo muito o potencial de definição da equipe nas duas áreas. Tanto na área ofensiva, e aí a gente fala de Suárez e Cavani, que dispensam apresentações. Acho que contra os zagueiros peruanos eles têm uma condição de levar vantagem em muitos lances, seja de ligação direta ou de contra-ataque. E na área defensiva, com Godin e Giménez. Aí já é um páreo um pouco mais duro para a dupla de zaga uruguaia, porque tem um Guerreiro do outro lado, jogador também de categoria internacional. É claro que o Godin e o Giménez já jogaram contra o Guerreiro várias vezes, eles devem saber ali mais ou menos como se comportar, mas é um desafio mais difícil do que o Uruguai vinha encontrando nessa Copa América até o momento em termos físicos, né? O Guerreiro é um jogador também que sabe proteger essa bola, que mesmo o Peru sendo pressionado, se der ligação direta para ele, ele vai segurar essa bola no ataque, ele vai conseguir finalizar, enfim, será um duelo muito interessante da gente acompanhar também, Godin e Giménez contra o Paulo Guerreiro, mas de uma forma geral eu vejo o Uruguai como favorito dessa quarta de final de Copa América. Para não ficar em cima do muro, para dar um palpite aqui, eu sei que a galera gosta um pouco disso, eu não sou muito afeito não, mas vamos lá. Acho que o Brasil passa do Paraguai, acho que a Colômbia elimina o Chile, acredito que a Venezuela também elimine a Argentina e o Uruguai passe do Peru. Então, na minha visão, acho que a gente vai ter aí, só para brincar, né, nessas semifinais, se tivesse que apontar, eu diria Brasil e Venezuela, Colômbia e Uruguai nas semifinais da Copa América. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem aí a sua curtida, o seu like. É muito importante para o canal. Se inscrevam também, compartilhem com os amigos, apresentem aos amigos a proposta aqui do canal. E muito obrigado mais uma vez pela audiência, pelo prestígio. Forte abraço.